Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? O meu nome é Raíra e sou a professora de vocês nesta aula de Geografia, que é para o primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais. Hoje nós iremos aprender sobre as diferenças e semelhanças dos hábitos alimentares em diversos lugares do mundo. Muito legal, não é? Será que todas as pessoas no mundo possuem os mesmos hábitos alimentares, comem coisas semelhantes ou até mesmo possuem os horários das refeições parecidos? Bom, nesta aula nós iremos descobrir coisas muito interessantes sobre a cultura alimentar em diferentes lugares do mundo. Então, continue comigo até o final para que vocês possam aprender direitinho sobre este assunto. Vamos para a nossa aula e não se esqueça de apontar a câmera do seu celular para o QR Code e assinar a lista de presença. Para as professoras e os professores que estão nos assistindo, a habilidade desta aula é reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares. Dessa forma, o objetivo desta aula é analisar os hábitos alimentares da população em vários lugares do mundo. Vocês já pararam para pensar que todas as pessoas do mundo precisam se alimentar para conseguirem sobreviver? Mas será que sempre nos alimentamos com os mesmos alimentos? Bom, a resposta é não. Os nossos hábitos alimentares mudam conforme a nossa cultura e a localização geográfica em que estamos inseridos. Isso acontece porque existem alimentos que são originários de regiões específicas, como por exemplo, regiões mais frias ou mais quentes, e também devido ao fato de que em uma determinada cultura a população se adaptou em comer um alimento ao invés de outro. Mas, atenção, isso não significa que nós aqui no Brasil não tenhamos o hábito de comer algo que originalmente é do Japão e que lá no Japão eles não possuem o hábito de comer algum alimento que seja proveniente de outra região do mundo. Isso porque os movimentos migratórios levaram a cultura alimentar junto com as tradições e os seus hábitos de vida. Por exemplo, o caqui é uma fruta de origem asiática e que possui bastante plantações na China e no Japão, mas de lá se espalhou para o mundo. Assim como aconteceu com essa fruta, aconteceu com vários outros alimentos. O café, que é plantado no Brasil, é levado para várias regiões do mundo através das exportações. E outros alimentos são trazidos para o Brasil através das importações. Mas o que será importação e exportação? Vamos aprender? São coisas diferentes. As exportações e as importações são vendas de produtos entre os países. Vou dar um exemplo. Imaginem que o Brasil plante um produto em grande quantidade e venda para outros países. Isso é a exportação, pois o país está vendendo para outro. Mas o país que está comprando o produto do Brasil está importando, ou seja, recebendo o produto de outro país. E isso é algo muito comum entre os países. E que tal descobrirmos juntos como é o hábito alimentar em diferentes lugares do mundo? Vou mostrar para vocês algumas imagens bem interessantes e com elas vamos poder comparar o que tem de semelhante entre um país e outro, até mesmo com o nosso. Então, agora nós vamos aprender sobre a cultura alimentar, que é a manifestação de um modo de vida, passando de geração em geração, vinda dos povos originários e tradicionais. Por exemplo, a cultura alimentar brasileira vem dos indígenas, dos europeus e dos africanos. Os hábitos alimentares das pessoas que moram nos Estados Unidos incluem o consumo de vários alimentos industrializados, ou seja, produtos que não são naturais. Os alimentos comuns do café da manhã norte-americano são geralmente ovos batidos, bacon, panquecas, cereais e pães com pasta de amendoim, acompanhados com café ou suco de laranja, por exemplo. No almoço, eles comem na maioria das vezes sanduíches, devido ao grande número de fast foods no país, que são as lojas como o McDonald's, por exemplo, e também porque a refeição do café da manhã é a mais importante. Além disso, observando a foto,
a gente percebe que os rapazes estão segurando as pizzas e elas foram influenciadas na cultura alimentar italiana, né? Já que as pizzas surgiram na Itália e também chegaram aos Estados Unidos. Já na Austrália, os hábitos alimentares envolvem os frutos do mar, como por exemplo camarões e lagostas, pois o país fica próximo ao mar. Também consomem carnes e biscoitos de chocolate, que são muito apreciados pelos australianos. O hábito alimentar da Austrália também inclui as tortas de carne e o molho barbecue, o qual é muito utilizado em lanches do Brasil. Os australianos também possuem o costume de comer salsichas, batatas fritas, maracujá e amora. E uma curiosidade é que eles comem uma pasta feita de fungos, que geralmente utilizam para passar no pão, chamada de vegemite. Também gostam de comer pães e receitas feitas com abóbora. Já no Egito, localizado na África, a dieta principal é baseada em quibes, carnes, pães, saladas, carne de frango, de codorna, de patos, peixes, além de legumes como a berinjela e a abobrinha, e macarrão e tomate. Mas é interessante saber que lá no Egito, o consumo de carne de porco não é comum por causa da cultura do país. E eles também se alimentam de azeite, manteiga, bolos, mel e ovos de galinha. Agora nós vamos aprender sobre Mali. Mali, que fica na África, tem uma população que geralmente se alimenta com grãos, como por exemplo o milho, a ervilha e o feijão, além de legumes, frutas, carnes e peixes. Também é comum lá em Mali o consumo de grilos fritos, doces e carnes, sendo mais comum os homens cozinharem as carnes ao invés das mulheres, devido à tradição do país. E além disso, a cultura alimentar neste local foi influenciada pelos colonizadores europeus, pois a África fez parte da rota das grandes navegações. E no México, hein? No México, que está localizado na América do Norte, existe um alimento bem diferente e muito comum na alimentação dos mexicanos. Sabe o que é? São as formigas voadoras. Isso mesmo, elas são chamadas de chicatanas. Na primavera, essas formigas deixam o ninho e voam, por isso o nome formigas voadoras. Elas são ingeridas de diversas formas, como por exemplo em molhos e também cozidas. Além disso, os mexicanos também comem panquecas, que lá são chamadas de tortillas, burritos e tacos que são feitos com trigo, milho, ovos e batata, acompanhados com vários recheios, como por exemplo a carne, e também tem a guacamole, que é uma comida comum no México, sendo feita com purê de abacate. Os mexicanos também comem muitos doces, tá? Variados, como os churros, por exemplo. Agora nós vamos aprender sobre a Índia. A Índia é um país asiático e os hábitos alimentares possuem bastante vegetais, arroz e também molhos variados, sendo que os indianos são muito famosos pelos temperos, que também são chamados de especiarias e têm o seu lugar na história do tempo, né, das grandes navegações. E devido à cultura do país, a carne de porco não é consumida e em algumas regiões a carne de boi também não é utilizada nas refeições. E quando consomem carne, geralmente ela é de frango, cordeiro, de peixes ou de camarão. Mas vocês sabiam que uma grande parte da população indiana é vegetariana, ou seja, não come carne nas refeições? Agora, na Bósnia e Herzegovina, que é um país localizado na Europa, há um grande consumo de carne nas refeições, principalmente de boi. E neste país, há o consumo de carne até mesmo acompanhado de leite e iogurte. Mas, por ser um país com tradições culturais islâmicas, em algumas regiões também não há o consumo de carne de porco. Lá eles também consomem espinafres, batatas, tomates, couves, pimentões, abóbora, que são muito comuns ali na região. No Japão, localizado na Ásia, a cultura alimentar gira em torno do arroz, que é servido com vários complementos,
principalmente com peixes, camarões, lagostas, lulas e polvos, pois o país é formado por um conjunto de ilhas e no país também é muito comum a utilização do molho shoyu, que é feito de soja para temperar os alimentos. Há também o grande consumo de frutas, legumes e vegetais, carnes de frango, porco e macarrão. E após as refeições principais, como por exemplo o almoço, é comum que as pessoas bebam vários tipos de chás. Agora nós vamos ver na Guatemala. A Guatemala é um país localizado na América Central e apresenta uma variedade alimentar que inclui carnes, principalmente a carne de porco, mas também comem legumes, ovos, peixes, a carne de frango e também a carne de boi. E é muito comum encontrar milhos cozidos, servidos com maionese, ketchup e queijo nas ruas da cidade. Lá eles também comem um tipo de feijão diferente que é servido no café da manhã com pães e torradas. E é muito comum os pratos virem acompanhados de peras, cenouras, abóboras, batata, milho e arroz. Também utilizam molhos picantes à base de pimenta, porque eles gostam e é muito comum nos alimentos. Agora, no Kuwait, que é um país no continente europeu, a alimentação ela é de influência árabe e a principal carne ingerida na refeição é o carneiro. Outros alimentos utilizados na região são o pão, o leite, o arroz, as carnes variadas, como a de peixe, por exemplo. E eles também se alimentam de uvas, pêssegos, pepinos em sua rotina alimentar. No preparo dos alimentos, os temperos mais utilizados são o sal e o azeite. E nas refeições feitas em casa, as famílias têm o costume de se sentarem juntas para ter um momento familiar enquanto comem. E na Alemanha, será como que é a alimentação? Vamos ver? A Alemanha, que fica na Europa, é um país com uma alimentação rica em pães. Vocês sabiam que por lá existem mais de 300 pães diferentes? É muito, não é? Além disso, as refeições incluem carne de porco, repolho, batata e salsichas, que são ingeridos até no café da manhã. Ah, e uma coisa muito interessante é que lá na Alemanha a salsicha tem a cor branca, preparada de forma diferente da que conhecemos no Brasil. E um bolo de origem alemã, que é comercializado e conhecido no Brasil, se chama Floresta Negra, feito com chocolate, cerejas e chantilly. Na China, que está localizado no continente asiático, as refeições apresentam grande variedade de chás, que são consumidos em vários momentos do dia, seja no café da manhã, no almoço e até mesmo no jantar. Além disso, há um grande consumo de arroz, que é servido com vários tipos diferentes de peixes, de carnes, de frango e vegetais. E é comum na região o consumo de molhos picantes, feitos com vários tipos de pimentas, e o molho shoyu, feito com soja. E no Equador? No Equador, que é um país localizado na América do Sul, a alimentação é baseada na agricultura local, sendo rica no cultivo de café, cacau, milho e banana. Por exemplo, lá existe uma refeição típica que é chamada de umitá, que é feita com milho e queijo, consumida com café da manhã, que parece a pamonha encontrada no Brasil. E muitos pratos são feitos com banana da terra, até mesmo a massa de bolos. Mas no Equador existe um prato típico muito diferente, que é feito com o porquinho da Índia. Sim, porquinho da Índia. Aqui no Brasil, este animal é de estimação, mas lá no Equador ele é considerado um alimento comum e é encontrado em vários lugares do país. E no Brasil? No Brasil, localizado na América do Sul, a alimentação é muito variada, apresentando em suas refeições alimentos como frutas, tais como laranja, bananas, tomates,
manga, legumes como, por exemplo, a abóbora, a abobrinha, a berinjela, a batata, a beterraba, a cenoura e a mandioca. E também o consumo de verduras, como, por exemplo, brócolis, couve-flor, alface, espinafre, entre outros, e carnes variadas, tais como a de frango, boi, porco e peixes, por exemplo. O solo brasileiro é muito rico e aqui há uma grande diversidade de plantações e árvores frutíferas, até mesmo na zona urbana. Você já deve ter visto um pé de manga, de jaca ou de acerola por aí, não é mesmo? Mas vocês sabiam que a jabuticaba é fruto de uma árvore nativa do Brasil? Pois é, já a manga e a banana, que são encontrados em vários lugares por aqui, por exemplo, são nativas da Ásia. Que interessante, não é mesmo? Se adaptaram muito bem ao nosso país. Além disso, no Brasil, a alimentação apresenta diversidade devido às migrações que aconteceram e que ainda acontecem no país, tendo várias tradições alimentares de outros povos, como por exemplo, do continente asiático, africano e europeu e de outras regiões mundiais. Mas podemos ver aqui neste prato dois alimentos comuns, que é o feijão e o arroz. E está presente nas refeições do nosso dia a dia, o feijão e o arroz. E é interessante saber que o arroz é de origem asiática e que começou a ser cultivado no Brasil através dos portugueses após ter sido trazido pelos árabes. Inicialmente eles plantaram na Bahia, Pernambuco, no Maranhão e no Pará. Já o feijão, que também tem origem estrangeira, foi trazido para o Brasil através dos africanos e logo se tornou um alimento muito consumido pelos brasileiros. Podemos perceber em nosso cotidiano grande influência alimentar de outras culturas, até mesmo com os fast foods, que são de origem estrangeira, principalmente dos Estados Unidos. E isso ocorre através da globalização, que é uma forma de interação entre os países, seja na cultura, nos alimentos, nos produtos, entre outras coisas. E podemos citar o exemplo da Coca-Cola, que é um produto que tem origem nos Estados Unidos, mas que chegou em vários países. Agora, nós vamos fazer um desenho com o nosso alimento preferido. E pode ser mais de um alimento se vocês quiserem. Enquanto vocês estão desenhando aí, eu vou fazer o meu desenho aqui também, combinado? Mas eu quero muito ver. Que tal enviar para o Instagram do Dever em Casa na TV? Eu vou ficar muito feliz em ver os belos desenhos de vocês. E eu vou dar um tempo de 40 segundos para que vocês possam desenhar. Vocês vão precisar de papel, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, borracha e o apontador. Tenho certeza que vocês fizeram lindos desenhos com o alimento preferido de vocês. E eu vou mostrar o meu desenho para vocês verem o meu alimento preferido, que é a laranja e o suco de laranja. Então, eu fiz o suco de laranja. Dessa forma, nós aprendemos que os hábitos alimentares mudam de país para país e que, mesmo sendo nativos de uma região, existem em outros lugares por causa das migrações da população ao longo do tempo, o que é muito interessante para nós, pois assim podemos conhecer diversas culturas. E com a globalização, que é um processo qual amplia as trocas comerciais entre os países, vários alimentos são nativos de outros continentes e chegam até o Brasil, como por exemplo a Coca-Cola, que tem origem nos Estados Unidos, e nós vimos na aula. Agora chegou o momento da nossa atividade e eu tenho certeza que vocês irão fazer
direitinho. Então, vamos pegar o material para fazer? Pegue o seu caderno, lápis, borracha e o apontador para caso precise. E a pergunta número 1 é a seguinte: o que você já comeu e que através da aula percebeu que é uma alimentação existente em outro país? Pergunta número 2. Você já viu alguma plantação de frutas, legumes ou verduras? Se sim, qual? Pergunta número 3. Na rua em que você mora, existe alguma árvore que dá frutos comestíveis? Se sim, qual? E a pergunta número 4. Qual foi o tipo de alimento demonstrado na aula que você achou mais interessante e por quê? Vocês terão um tempo de 60 segundos para copiarem ou tirarem foto da atividade. E eu espero ver as suas respostas, que podem ser enviadas para o Instagram Dever em Casa na TV. E eu vou ficar muito feliz em vê-las. Bom, estamos chegando ao final da nossa aula e aprendemos coisas muito legais, como por exemplo que a alimentação muda de país para país, mas que também é possível encontrar alimentos semelhantes, como foi o exemplo do arroz, da carne de frango, de boi e de peixe, que são consumidos em lugares diferentes, como por exemplo, né? Assim como podemos perceber que existem alimentos exóticos, ou seja, que não são comuns, como foi o caso das formigas e do porquinho da Índia, que são consumidos normalmente em alguns países. Além disso, vimos que as migrações colaboram para que a cultura alimentar possa ser transmitida e levada para outras regiões, podendo ser conhecidas por diversas pessoas, principalmente devido à globalização. E pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje nessa aula. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito da nossa aula de hoje. Lembrem-se de assinar a lista de presença, pois é muito importante para nós. Continuem assistindo às aulas nesse canal e não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima aula. Tchau, tchau!